Olá, turma CIE. Mais um dia de formação, estamos prestes a encerrar a semana, não é isso? Juntos, conectados, coladinhos aí na Proformação. Bem, hoje em nossa videoaula nós vamos conversar um pouquinho sobre os direitos e deveres do aprendiz, segundo a Lei da Aprendizagem, não? O que é ser aprendiz. A Lei 10.097/2000 e suas portarias, né? Portaria 623 e suas atualizações. Nós vamos aqui relatar um pouquinho quais são os direitos e deveres dos aprendizes. Fica ligadinho aí em nossa videoaula. Então, vamos começar da seguinte maneira. Primeiro, é preciso termos a compreensão que essa lei ela é fruto de um esforço de toda a sociedade, todas as comissões, todas as instituições, entidades em favor da criança, do adolescente e do jovem, do menor. Antes, essa lei 10.097/2000, antes mesmo de existir, o trabalho para o menor era regulamentado através da Carta Magna, mas não existia uma especificidade, não existia uma natureza especial dedicada ao menor aprendiz e ao jovem aprendiz. Portanto, com o esforço da sociedade, com o esforço também da classe política, que aí houve aprovação na Câmara dos Deputados, e também das entidades, de modo geral, em favor e defesa do adolescente e do jovem, consagrou essa lei que permite a regulamentação adequada para garantir direitos e deveres de empresas, empregadores, instituições qualificadoras e o próprio aprendiz. Então, essa conquista no ano de 2000 faz remeter ao que hoje nós temos consagrado como a Lei do Aprendiz Legal. Com o surgimento dessa lei, surgem as portarias, os dispositivos que faz e delimita quais ações que as instituições qualificadoras, como a Casa do Menor Trabalhador, ONGs, como o SENAC e outras de modo geral, que trabalham diretamente com o público jovem aprendiz, ele possa ter em sua estrutura de cursos, a sua oferta, eles sabem lidar o que é permitido e o que não é permitido. Bem como as empresas também possam saber lidar com esse público que é o jovem aprendiz. Então, basicamente, o jovem aprendiz, seguindo a lei, é considerado de 14 a 24 anos, menor aprendiz, de 14 a 18, porque pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um outro documento em defesa dos adolescentes, crianças, adolescentes e jovens, e que existe um conselho em cada município, em cada estado em defesa, reza que é necessário considerar que criança, adolescente, na realidade, é considerado adolescente até os 18 anos. Depois de 18 anos, em seu gozo de direitos e deveres, nós consideramos jovens, ou seja, jovens e adultos, de 19 por diante. Mas a idade mesmo de ingresso para se tornar um jovem aprendiz, de modo geral, é dos 14 aos 24 anos. E aí o que vocês podem perceber também, pode estar se questionando, se após 24 anos, alguma pessoa pode ser jovem aprendiz. Então, existem as exceções, né? Raras exceções. Quais são essas exceções? As exceções são para pessoas que nós consideramos com deficiência. Não é mais utilizado o termo portadoras, e sim pessoas com deficiência. Essas pessoas consideradas com laudo médico, tanto apresentada à instituição qualificadora, à empresa que ela vai trabalhar, e apresentada à sociedade um documento que ela é comprovada ter alguma deficiência. Então, essas pessoas são enquadradas na lei do jovem aprendiz porque elas estão na condição de pessoas com deficiência. Você vai se deparar muito aí em empresas, pessoas com mais de 25, 26, 27, 28, 29 anos como aprendiz. Por quê?
porque vão estar enquadradas possivelmente nessa condição de pessoa com deficiência. Mas pessoas que não são deficientes, ou seja, pessoas que não são, casos típicos e atípicas, né? Pessoas atípicas e típicas, essas pessoas elas não se enquadram mais de 24 anos. Portanto, a lei reza que o ingresso, e para você se tornar um aprendiz, é de 14 aos 24 anos, salvo exceções para as pessoas com deficiência, a idade é indeterminada. Pensando nisso, na idade de ingresso, nós partimos também para o tempo de carga horária que esse jovem aprendiz ele trabalha. A lei ela deixa bem claro, o jovem aprendiz ele não pode ultrapassar as 8 horas diárias, porque o jovem aprendiz, apesar de ter uma natureza contratual e ser considerado com base na CLT e com base na lei do aprendiz, ele é um funcionário como qualquer outro efetivo que existe na empresa. Não existe distinções nesses aspectos. Primeiro porque ele assina carteira, primeiro que ele tem os direitos sociais garantidos, primeiro que a primeira contribuição para o seu tempo de aposentadoria ao assinar a carteira. Então o aprendiz ele é igual a uma pessoa que trabalha na condição de efetivo, nas várias empresas aí do Brasil. Pensando nessa carga horária, o aprendiz ele não pode exceder as 8 horas diárias, que é solicitada pela CLT, que é a Carta Magna das leis de todos os trabalhadores no Brasil. Consolidação das leis trabalhistas, que foi uma conquista aí pós-governos, né, na década de 50, 40 e etc., que nós tivemos a consagração das leis trabalhistas, uma lei que rege para todo o país, que serve também para os aprendizes. Então, com base nisso, você não pode ultrapassar a carga horária diária de trabalho 8 horas. Por que eu digo isso? Porque o aprendiz, ele pode até ter 2 contratos, desde que ele não infrinja a carga horária, não ultrapasse, e seja em cargos e funções diferentes. Ou seja, se ele trabalha em um período de 4 horas de manhã em uma empresa, em uma função como assistente administrativo, e outras 4 horas em outra função, ele pode, mediante permissão, né, e diálogo entre as empresas. Mas normalmente isso não acontece. Por quê? Porque essa lei ela permite o ingresso pela primeira, às vezes, a primeira oportunidade de jovens ingressarem no mercado de trabalho. Então as instituições ela têm uma comunicação interligada e normalmente isso não acontece, né? Ou quando a carga horária é superior a 4 horas, que existem contratos diferenciados, o jovem pode trabalhar então até 8 horas diárias, se for em contratos diferenciados, ou com um contrato corrente de 4 ou até 6 horas. Ou seja, você vai encontrar contratos aí de jovens que trabalham 6 horas diárias com 15 minutos de descanso. Existe esse modelo de contrato. A lei permite, não é ilegal. Não existe um contrato de 8 horas direto, né, corridas. Não existe. Então, o aprendiz ele pode trabalhar até 8 ao dia em contratos diferentes, em empresas diferenciadas, em cursos e funções vinculadas a entidades diferenciadas, que pouco acontece isso, certo? Para deixar bem claro. É importante ressaltar também, com relação a essa questão de carga horária, que o intervalo para quem tem um regime de contrato de 4 horas não existe. O intervalo ele só existe por uma questão de sensibilidade da empresa ou que ela queira conceder a você. Mas ela não é obrigada pelas leis, né, comprovada por lei, de oferecer esses intervalos para almoço ou para lanche, se for um contrato realizado e celebrado por 4 horas diárias. E aí, com relação à questão também salarial, nós escutamos muito, né, essas são informações básicas, essa expressão popular de que o aprendiz ganha metade de um salário. E na realidade isso não existe.
Segundo a lei, o aprendiz ele ganha conforme a sua hora trabalhada. Então, o que é isso, professor? A hora trabalhada vai seguir a lógica do que oferece a convenção trabalhista. O que é a convenção trabalhista? Em que segmento, em que atividade o aprendiz se enquadra? Se ele é da indústria, ele vai estar vinculado a um sindicato, a uma categoria. E essa categoria é quem irá definir qual o valor da hora. Então vamos imaginar que ele trabalha numa fábrica e a hora trabalhada dele é R$ 5,90, quase R$ 6. Então a hora consta 60 minutos, não é isso de trabalho? Então uma hora equivale a R$ 5,90. Se ele trabalha 4 horas, 4 vezes 5,90, você tem o valor do dia. Então, o valor trabalhado do dia e depois você faz o dia da semanal. Então, os dias trabalhados, ele ganha hora por dia trabalhado. Aí vocês podem perguntar, então qual é o salário do aprendiz? Vai variar conforme os valores da hora trabalhada dele. Como também vai variar se ele tiver algum benefício com a empresa. Existe uma diferença entre direitos e benefícios. A empresa tem por direito lhe conceder, e você tem por direito de solicitar à empresa a locomoção, que nós não chamamos só vale transporte. O que é isso? A empresa lhe conceder o direito de ir e vir, percurso trabalho, casa, trabalho. Mas jamais exigir que a empresa tem que lhe dar vale transporte. Se ela conceder um transporte ou um coletivo, há exemplos aí de muitas empresas que pegam em determinados pontos, né, marcando que o empregado aguarda o horário do ônibus, né? Fábrica tem esse sentido, né? Muitas empresas trabalham dessa forma, e se ela concede um carro para lhe buscar, ela já está disponibilizando um vale transporte nesse aspecto. O vale transporte só é concedido se ela não tiver oferecendo a você esse meio de transporte para chegar até o trabalho, casa, trabalho, casa. Entendida essa parte aí, nós entendemos também que com relação ao vale transporte, a empresa, na lei, só é obrigada, isso é garantido a ela, de entregar esse vale transporte também, descontar em folha até 6%. Isso é universal, tanto para trabalhadores efetivos quanto para aprendizes, que também se assemelha à convenção da consolidação das leis trabalhistas. E aí, resumindo em síntese, o aprendiz, ele, além de carga horária, existem duas coisas que ele não pode estar enquadrado, que são em trabalhos que nós chamamos que possam trazer risco a esse aprendiz, ou seja, ter alta periculosidade e insalubridade. Insalubridade é um termo utilizado que traz risco à saúde. Por exemplo, se o aprendiz foi contratado para ser assistente administrativo e ele está ali no fogo de uma padaria, tirando pão toda hora, numa atividade frequente com isso, ou seja, ao invés de estar desempenhando não só essa atividade, mas desempenhando atividades burocráticas, ele está desempenhando no fogo a lenha na padaria. Então, ou entrando numa câmara frigorífica, não é, isso é vedado para aprendiz. Mas o que vale salientar é que a lei, e a gente tem que saber isso, aprendiz, que nós temos que saber também os nossos deveres, né? Um pedido de um cafezinho que um chefe pede a você, um gestor, isso não impede, não vai cair a sua mão. Ou se você passa em um canto que tem um pouco de poeira, isso não significa que você vai estar com o seu risco de saúde, não. Nem risco algum. O que tem que considerar são as coisas extremas. Por exemplo, se você foi contratado para ser um aprendiz num burocrático administrativo e você fica numa portaria como vigilante, aí sim, todos os dias, frequente como uma vigilante ali, isso é caracterizado, primeiro, como desvio de função, segundo, que não pode ter a Mel tá participando da aula, minha cachorrinha, tá? Segundo, que não pode ter esse contato frequente de atividades. O que eu quero dizer é o seguinte, que só é considerado insalubridade, locais de alta periculosidade, se você tiver contato direto e frequente com uma atividade que cause risco e danos à sua saúde
e a sua vida instantaneamente. Ou seja, tiver risco de morte por tiro, alguma coisa do tipo. Melzinha, vamos lá participar. Então, o aprendiz ele tem que estar ciente dessas informações para que ele possa garantir os seus direitos e deveres. Quanto às licenças, né? Quanto a demissões, quanto ao número também de contratos. Então, o aprendiz, como eu disse para vocês, existem vários contratos para ele e o tempo de contrato para ele é de até 24 meses, ou seja, até 2 anos, sendo renovado pode ser até a cada 6 meses, e o tempo mínimo de contrato é 6 meses. Portanto, você pode ser contratado por uma empresa que vai garantir você 6 meses de sobrevivência na empresa, como também essa empresa ela pode renovar esse contrato até 2 anos, o que não pode ultrapassar o período de 2 anos, que é 24 meses. Aí você vai perceber que na prática da Casa do Menor Trabalhador, em parceria com as empresas, nós vamos ter contratos de 1 ano e 4 meses. Isso é permitido? Sim. O que não pode ultrapassar é ser inferior a 6 meses o contrato e ser superior até 2 anos. Como o contrato de 6 meses ele pode se renovar também até por mais anos ou por meses até 2 anos. E você pode ter um contrato ininterrupto, né? Consagrado ali 2 anos para você concluir. Vale salientar que nenhum empregador, seja empresário, é obrigado por lei a ficar com nenhum empregado e nem também aprendiz, certo? Eu digo isso porque às vezes o aprendiz diz, meu Deus, na empresa X tal demitiu o funcionário. Sim, demitiu porque tem algum motivo contundente, algum motivo real para demitir esse funcionário ou aprendiz, certo? Quanto às licenças, paternidades e maternidades, foi uma conquista nossa da aprendizagem. A licença à paternidade existe agora. Existe a conquista também. A licença maternidade já existia. Se a jovem entrar num período de licença maternidade, é resguardada para ela. A questão do contrato, não pode se reincidir contratos. Em tempos de pandemia, vamos ter atenção. O Ministério Público do Trabalho divulgou uma nota que o aprendiz ele realmente não pode ser demitido, mas um grande OBS aí. Nós não podemos interpretar como a gente quer interpretar. Tais empresas que demitem aprendizes nesse tempo, não é que elas estão erradas. Elas podem estar também respaldadas em alguma lei da consolidação das leis trabalhistas, que ela é permitida, dependendo da situação e circunstância também, demitir a esses aprendizes. Mas o Ministério Público irá estar se pronunciando diante disso, que pode gerar vários questionamentos, e você dizer, a empresa X está errada. A gente não pode estar aí condenando ou também se utilizando de forma militante em defesa ou contra empresário. Na verdade, a gente não pode criar essa relação, pessoal. A gente tem que desconstruir essa relação de empregador e empregados, funcionário ou colaboradores, aprendizes diante de donos e proprietários de empresas. A ideia é sempre construir o diálogo. O diálogo acima de tudo e a importância. Então, aquilo que você não souber, é bom você sempre procurar o seu professor, tutor da aprendizagem, também as orientações necessárias pelo gestor que lhe acompanha, o responsável ou o coordenador. Muito cuidado quando você for assinar contrato. Aquilo que você assina é aquilo que você concorda. Então, no ato, na ação que você assinar o contrato, leia todos os dispositivos, todas as seções de contratos, que lá vai estar suas atribuições, suas atividades. Então, nesse momento, saiba que o aprendiz está oficializando, cumprir e ter responsabilidade com certas atribuições. Vou dar um exemplo. Quando você não cumpre uma atribuição, o seu gestor responsável ele pode lhe conferir, certo, uma advertência. Pode ser advertência oral, advertência escrita, verbalizada. Então existem várias modalidades que podem também lhe prejudicar no seu histórico profissional. Então cuidado, cumpra as atividades, não seja aquele trabalhador, trabalhadora ou aquele colaborador, colaboradora que não colabora, só apenas chamado de colaborador.
sejam sempre resilientes, saibam receber críticas, saibam também se colocar na condição do empregador, do empresário quando necessário. Quando pedirem para ficar para uma reunião, não vá ser tão grosseiro, dialogue, diga que você tem um horário, o contratou no horário de aulas, mas sempre em diálogo com os seus gestores responsáveis e também seus empregadores. É importante a gente frisar que direito é importante, mas dever também é acima de tudo. Pessoal, essas são as informações básicas que eu estou trazendo para vocês. Espero ter contribuído. Fique ligadinho nas próximas videoaulas. Até breve, turma!